Capítulo 109. Almas Gêmeas. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Levantando-se do chão, Sunny cambaleou e encontrou seu caminho de volta ao fogo que ardia sob a grelha improvisada. Olhando para a imóvel cavaleira de pedra, cuspiu um pouco mais de sangue e gemeu. Enquanto o aroma apetitoso da carne assada enchia o ar, a trama de sangue se ocupava em reparar seu corpo. Quando seu jantar estava pronto, Sunny conseguia respirar sem fazer caretas. Colocando a carne em sua posse mais preciosa, o luxuoso prato de prata, Sunny se preparou para comer. Na costa esquecida, necessidades simples do dia a dia, como pratos, eram mais raros do que espadas encantadas e armaduras mágicas. Em toda a cidade amaldiçoada, apenas Gunlaug e seus 5 tenentes conseguiam jantar com tanto decoro quanto Sunny. É verdade que ele ainda não havia encontrado sequer um único par de rachis em todo aquele maldito lugar, muito menos algo mais avançado tecnologicamente, como uma colher. Claro, Sunny poderia tentar fazer uma ele mesmo, mas não era a mesma coisa. A Santa das Sombras olhava silenciosamente para ele com seus ardentes olhos de rubi. Sentindo-se desconfortável sob seu olhar misterioso, Sunny olhou para o prato e depois para a ameaçadora criatura de pedra. Você quer um pouco? Ele levantou um pedaço de carne e ofereceu ao monstro taciturno. No entanto, a Santa de Pedra não mostrou nenhuma reação. Bem, como quiser. Usando o espinho espreitador como utensílio de cozinha, Sunny se deliciou, devorando a carne suculenta como um animal faminto. Sem nenhuma alma humana por perto, ele não se preocupou com os modos à mesa. Isso é vida. Seu eu faminto e marginal ficaria realmente chocado ao ver este banquete extravagante. Aquilo era carne de verdade, ele mesmo havia caçado e preparado, nada menos. Além disso, ele podia desfrutar de um tipo semelhante de comida de luxo quase todos os dias. Claro, essa carne de verdade veio de um monstro horrendo, mas esses eram apenas pequenos detalhes. Mastigando o último pedaço com uma sensação de profunda satisfação, Sunny olhou pensativo para a Santa de Pedra. Era hora de continuar. Antes, ele queria ver se havia uma possível sinergia entre os diferentes poderes que seu aspecto possuía. Ou seja, se o aprimoramento fornecido pelo controle das sombras poderia ser aplicado às sombras. Sunny sabia que sua sombra era capaz de aprimorar seu corpo, suas memórias, e com menor efeito, vários objetos inanimados. No entanto, não conseguia melhorar outros humanos e memórias que pertenciam a eles, assim como qualquer criatura viva, exceto o próprio Sunny. Ele havia testado secretamente isso durante suas viagens com Nefis e Cássia para chegar a essa conclusão. Mais importante, não podia afetar os ecos. Mas e quanto às sombras? Dando um comando mental, Sunny enviou sua sombra na direção da Santa de Pedra e prendeu a respiração. Fluindo como água, a sombra agarrou silenciosamente o monstro estatuário em seu abraço escuro. Depois, pareceu desaparecer, como se fosse absorvida pela carne de pedra da Cavaleira Tenebrosa. Um momento depois, os olhos de rubi da Santa de Pedra brilhavam com fogo carmesim. Sua pele lisa de granito brilhava novamente com radiância sombria, mechas esfumaçadas da névoa cinza espectral emanando debaixo de sua armadura semelhante à pedra como chamas dançantes. De repente, parecia que a temperatura na câmara escondida caía alguns graus. As sombras ao redor da ameaçadora criatura pareciam inchar, tornando-se mais profundas e escuras, como um vasto manto costurado de negritude vazia sem limites. A elegante Santa de Pedra sempre parecia perigosa e mortal, mas agora, era francamente aterrorizante. Mesmo sem ter a Santa das Sombras o golpeando novamente, Sunny podia dizer que o experimento terminou com um retumbante sucesso. Ficou evidente que os dois tipos de suas sombras foram praticamente criados um para o outro. Seu poder foi aumentado pelo menos em dobro. Um pouco chateado, ele olhou para baixo e suspirou. Por que ela parece tão mais legal do que eu ao usar a sombra?
Não deveria ser o contrário? Sou eu o verdadeiro divino das sombras aqui. Cadê minha aura de misteriosa legalidade? Sacudindo a cabeça, Sunny lamentou sua falta de boa aparência, e simultaneamente, se congratulou por se tornar mestre de um monstro tão estiloso. Tecnicamente, não importava como suas sombras pareciam, desde que fossem poderosas. No entanto, ele secretamente se alegrava que sua primeira sombra não era apenas poderosa, mas também uma visão sombria e bela de se contemplar. Matar monstros era ótimo, mas matar monstros enquanto parecia bem era ainda melhor. Espere, se ela pode usar minha sombra, o que mais ela pode usar? Subitamente empolgado, Sunny finalmente engoliu o pedaço de carne quase esquecido e dispensou a Santa de Pedra. Então, mudou sua perspectiva para olhar o mar da alma e a convocou novamente, desta vez dentro dele. A sombra apareceu em um redemoinho de chamas negras e ficou imóvel sobre as águas calmas do mar silencioso. Seus misteriosos olhos de rubi encararam-na através da estreita viseira de seu capacete de pedra. Sem perder tempo, Sunny olhou para as esferas de luz circulando em torno do núcleo das sombras. E se eu puder equipá-la com memórias reais? O que escolher? Ela era extremamente forte e muito habilidosa com seu escudo redondo, então não seria lógico supor que um escudo maior se adaptaria ainda melhor a ela? Por coincidência, ele tinha um desses. Sunny invocou a memória que havia conseguido em uma das lutas nas ruas da cidade amaldiçoada. Era um escudo grande e quadrado, quase tão alto quanto ele. A coisa era pesada e difícil de manusear para realmente usar em combate, pelo menos não por Sunny. Além disso, ele empunhava um tachi, que só poderia funcionar em todo o seu potencial se segurado com as duas mãos. Segurando o escudo pesado, Sunny caminhou até a Santa das Sombras e entregou-o a ela com um sorriso esperançoso. Aqui. Pegue isso. Por favor? A sombra encarou-o por alguns momentos, depois baixou a cabeça e olhou para o escudo maior. Vamos lá. Pegue. Seu coração pulou quando a criatura estatuária levantou lentamente as mãos e agarrou a memória com suas manoplas de pedra. Isso mesmo, agora, use-o. A Santa de Pedra obedientemente levou o escudo ao peito. E então, o quebrou. Sunny congelou, com a boca aberta. Sua memória foi destruída. O quê? Os fragmentos da memória quebrada se transformaram em um rio de faíscas minúsculas de luz, assim como o eco do carniceiro carapaça e a lâmina azul haviam feito antes de desaparecer para sempre. Meu escudo maior. Sunny sentiu uma pontada aguda de tristeza em seu coração. Sim, o escudo não tinha utilidade para ele. Mas valeria tanto dinheiro no mundo real. Por quê? Por que essa coisa maligna teve que quebrá-lo? Por quê? Não era suficiente sua bela cadeira? Ele olhou para as faíscas minúsculas, querendo chorar. No entanto, um momento depois, seus olhos se arregalaram. Por que o rio de faíscas não desapareceu? Em vez disso, circulou ao redor do corpo da Santa de Pedra e depois, de repente, atravessou-o, separando-se em dois fluxos. Cada fluxo foi então absorvido por uma das brasas escuras que ardiam no fundo da sombra viva que estava escondida dentro do corpo do monstro. Sunny piscou. A Santa de Pedra ficou mais forte. Capítulo 110. Lembrança. Sunny encarou a Santa das Sombras, atônito. A tempestade de emoções que a destruição do escudo maior havia provocado ainda puxava suas cordas emocionais, mas agora, um sentimento igualmente poderoso estava lentamente surgindo em seu peito. Sem saber como lidar com tudo isso, ele simplesmente piscou algumas vezes e disse em um tom monótono. Então, deixe-me entender isso. Ele deu o escudo ao seu monstro de estimação na esperança de que ela pudesse usá-lo. E ela o fez, de certa forma. É só que, em vez de empunhar a memória, ela a comeu. Sunny hesitou por alguns momentos, imaginando se finalmente havia perdido o juízo. Mas não,
o eco da voz do feitiço ainda ressoava acima das águas escuras, sussurrando a mesma frase repetidamente. A Santa de Pedra ficou mais forte. Com um suspiro pesado, Sunny invocou as runas e encontrou a descrição da sombra. No fim dela, as runas estavam ligeiramente alteradas. Fragmentos de sombra, 2 de 200. Um brilho selvagem apareceu em seus olhos. 2 fragmentos, ele havia recebido a memória do escudo maior após matar um espectro particularmente resistente, que, apesar de sua aparência assustadora, acabou sendo apenas um monstro desperto. Por matá-lo, Sunny havia recebido 4 fragmentos de sombra. Mas isso foi porque seu próprio núcleo de sombra estava latente, e como tal, ele sempre recebia o dobro da recompensa em batalhas contra criaturas de rank superior, 2 para cada núcleo de alma que uma criatura desperta possuía. A Santa de Pedra era uma dessas criaturas, então era lógico supor que ela não receberia o mesmo tratamento. O escudo maior veio de um monstro com 2 núcleos despertos, então ela recebeu 2 fragmentos por consumir sua memória. O que significava que, com um fogo de empolgação ardendo em seus olhos, Sunny rapidamente invocou outra memória. Um olho repugnante com uma ameaçadora pupila vertical apareceu do brilho dissipado da esfera de luz descendente. Esse olho veio de uma criatura semelhante a um basilisco que Sunny havia matado algumas semanas atrás. Para sobreviver à batalha, ele teve que enfrentá-la com os próprios olhos fechados, confiando apenas no sentido das sombras para se mover pelos escombros e desviar dos ataques da fera mortal. No final, ele havia decapitado a coisa vil com um golpe de sua lâmina rápida segundos antes de ser despedaçado por suas garras. Foi um bom teste para sua habilidade de combate nascente. Infelizmente, a memória não vinha com nenhum dos poderes que a fera real possuía. Era apenas capaz de produzir um inofensivo feixe de luz vermelha, que só poderia ser usado para criar iluminação ambiente, pelo menos no caso de Sunny, que conseguia ver no escuro. Agarrando o olho, ele o estendeu para a Santa de Pedra pegar. A sombra agarrou a coisa repugnante, levou-a ao peito e então a esmagou em seu punho blindado. Mais uma vez, a memória se desintegrou em inúmeras faíscas minúsculas de luz etérea, que foram absorvidas pela escuridão escondida dentro do corpo elegante da criatura. A Santa de Pedra ficou mais forte. Sunny sorriu e soltou uma gargalhada. Então era assim, as sombras se alimentavam de memórias. Elas as consumiam para receber poder, assim como ele matava criaturas do pesadelo para consumir os remanescentes de suas sombras. Para ter certeza, ele olhou as runas novamente e viu exatamente o que esperava. Fragmentos de sombra, 3 de 200. Memória desperta de primeiro nível, 1 fragmento. Faz sentido. Eufórico com a expectativa, Sunny invocou a próxima memória. Uma armadura de placas volumosa e enferrujada apareceu da esfera de luz e pairou no ar à sua frente. Ele a havia recebido após queimar o ninho imponente de térmitas monstruosas e devoradoras de carne até o chão. Criar uma fogueira na escuridão absoluta da noite da costa esquecida era um empreendimento perigoso, mas ele esperava receber centenas de fragmentos de sombra ao eviscerar o enxame inteiro dessas criaturas minúsculas e glutonas. Julgando pela quantidade de ossos espalhados pelo chão ao redor do ninho, eram uma verdadeira praga. Infelizmente, a colônia inteira acabou sendo um único ser demoníaco, rendendo-lhe apenas 6 fragmentos. Ele até teve que recuar sem coletar os fragmentos de alma dos restos fumegantes do ninho, assustado pela aproximação de vários horrores caídos que foram atraídos pelas chamas brilhantes. A memória era um pequeno consolo, já que seu próprio manto do titereiro era superior a ela em todos os aspectos. Mas agora, finalmente, poderia ser útil. A Santa de Pedra devorou a armadura assim como havia devorado as outras 2 memórias. Mais uma vez, o feitiço anunciou que o monstro sombrio havia ficado mais forte. As runas mudaram novamente. Fragmentos de sombra, 6 de 200. Toda vez que os números mudavam, Sunny sentia uma profunda sensação de satisfação.
Seu ameaçador cavaleiro de pedra estava se tornando mais temível a cada segundo. Ele suspeitava que viciados em jogos de azar sentiam algo semelhante no auge de uma rara sequência de vitórias. Envolvido pelo momento, ele pegou a próxima memória, mas parou e encarou o pequeno sino de prata que jazia silenciosamente em sua mão. Esta foi a primeira memória que ele já recebeu, mal se agarrando à vida no frio amargo e terror do primeiro pesadelo. Era a memória mais fraca que ele tinha, mas também a mais significativa. Sunny havia matado um humano para recebê-la e usou-a para matar outro. O sino de prata era um lembrete. Com olhos sombrios, ele leu as runas que tremeluziam no vazio sem luz de sua alma. Uma pequena lembrança de um lar há muito perdido, que já trouxe conforto e alegria ao seu dono. De repente, esgotado da excitação que o consumia apenas alguns momentos atrás, Sunny suspirou pesadamente e dispensou a memória. Havia uma expressão sombria em seu rosto. Olhando para a santa de pedra imóvel, ele se virou. Isso é suficiente por hoje, que dia longo. Acho que vou dormir agora. Saindo do mar da alma, ele ficou em silêncio por alguns minutos, depois caminhou lentamente até sua cama e se jogou nela. Dispensando o manto do titereiro, Sunny se envolveu no cobertor e fechou os olhos. Ele estava tão cansado.